Já antecipamos as férias um pouquinho. Nelson Rubens, a gente pode também, não é só você. Agora, Flamengo é o assunto e a fofoca é boa. O Flamengo estreou no Campeonato Carioca com um time completamente alternativo, com alguns garotos já conhecidos e ganhou do Audax 1-0, mas pelo menos o único gol da partida foi um golaço. Matheus França, não é? A gente já conhece ele bem. E agora, aqui no telão, essa imagem linda do Maracanã, Campeonato Carioca com transmissão exclusiva da Band. Com a agenda cheia de compromissos por conta da proximidade da Supercopa e do Mundial de Clubes, o Flamengo levou a campo um time formado por garotos da base e comandado pelo técnico do Sub-20, Mário Jorge. Me deixou muito à vontade para que a gente fizesse aquilo que achasse pertinente para a partida. Deu a palavra de incentivo dele ali no começo, né, no processo de entrada no campo. A ausência dos medalhões não desanimou a torcida, que compareceu em peso. Mais de 27 mil torcedores estiveram no Maracanã. Era o momento de matar a saudade do futebol carioca. Nesse time, 2 dos meninos eram considerados cascudos, mas não pela idade, e sim pela experiência no profissional. Matheus França e Vitor Hugo foram utilizados constantemente na última temporada por Dorival Júnior. O primeiro tempo foi pouco produtivo. Os garotos pareciam ansiosos. O Audax se aproveitou, estava bem mais à vontade. O momento mais marcante da primeira etapa foi esse choque de cabeça entre Emerson Urso e Vitor Hugo. O meia do Flamengo precisou ser substituído por Everton Araújo. No Maracanã, a primeira vez de muitos meninos, é uma sensação única também, né? Mas um pouco de pressão para a garotada também, né? Ainda mais com o Maraca, com a nação. Mas vamos ver. Defensivamente estamos bem, mas vamos ver ofensivamente o que o Mário tem para nos falar para melhorar aí no segundo tempo. Com as instruções de Mário Jorge no intervalo, o Flamengo voltou pressionando mais no ataque. Aos 10 minutos, o meia Matheus França usou de toda a sua experiência entre os jovens e de canhota mandou pro gol. Cê tá louco! Que golaço! Do Flamengo! Que gol, hein? O 7º dele como profissional, o da vitória do Flamengo. 1-0. Bom cartão de visitas o meia deixou para o novo treinador, que acompanhou tudo da cabine do Maraca. Muito feliz em iniciar essa vitória com o pé direito e o treinador Vitor Pereira também vem nos ajudando bastante, dá bastante informações e é isso, feliz pela vitória. França ainda tabelou com o Mateusão e deixou o centroavante na cara do gol. Foi marcar, bateu pro gol pra fora! Caramba! O meia Igor Leite, do Audax, que inclusive é primo do Kaká, quase diminuiu no fim da partida. Agora o time de Angra dos Reis tem uma sequência forte pela frente. Botafogo no domingo e Vasco na quinta-feira. A gente sentiu um pouco, né? Sentiu um pouco ali depois que tomamos o gol, mas vou focar agora, tem mais 2 jogos difíceis aí, tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá e, se Deus quiser, buscar um resultado positivo. O técnico Vitor Pereira definiu que vai utilizar os jogadores considerados titulares na partida de domingo contra a Portuguesa aqui no Maracanã pelo Campeonato Carioca. A ideia é dar ritmo de jogo a esses atletas, já pensando no duelo da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, que acontece no dia 28 em Brasília. Isso aí. Para a partida contra a Lusa, o rubro-negro pode ter a ausência do volante João Gomes, que foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra por 94 milhões de reais. Caramba, hein? Vai fazer falta, hein, João Gomes? Bom, essa história do João Gomes já era esperada, apenas uma questão de tempo e aconteceu. Vai para o futebol inglês, um dinheiro excelente, 94 milhões de reais, não é para o Flamengo. E um volante promissor, de muita qualidade, um titular absoluto nesse time. E olha que a disputa ali no meio é intensa, enorme no Flamengo. Mas é um jogador que fará falta, na minha opinião. E tem hora que não tem jeito, né? Tem que vender mesmo, até porque o Flamengo tem uma folha salarial muito acima dos padrões normais para o futebol brasileiro. Mas o que eu acho legal é que
A primeira rodada do Flamengo não contava com jogadores experientes e que serão titulares na sequência, mas ela deu chance para que alguns garotos, principalmente o Matheus França, com um golaço, pudesse mostrar sua qualidade. E uma pena que o Flamengo utilizou também no banco de reservas alguns jogadores da Copinha, como o Lohan, que entrou em campo, e fizeram falta. O Flamengo está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior, perdeu para o Avaí. Mas aí, Chico, é aquela história, né? O mais importante agora é que o Flamengo se prepare bem, faça essa pré-temporada completa, conheça cada vez mais o Vitor Pereira para enfrentar uma maratona até o final do ano. Logo, logo tem Supercopa e Mundial. Em algum momento ele vai precisar desses garotos. A temporada é muito insana, especialmente para o Flamengo, que é um time que vai disputar mais títulos do que os demais. Então, mesmo que tenha um elenco experiente, rodado e muito qualificado, em algum momento você nunca consegue prever uma lesão, uma suspensão, até convocação, embora agora, né, a expectativa é que as datas FIFA parem o calendário. Mas, enfim, você precisa em algum momento desses jovens. O Matheus França é um moleque que já estava aproveitando a oportunidade no profissional. A tendência é que isso aconteça com mais frequência. O Vitor Hugo, gosto muito do lateral Ramon, ele é um pouco abusado, assim, ele é um pouco marrento às vezes, né? Deu um toquinho de calcanhar na frente do Mário Jorge, ele ficou super bravo com ele no segundo tempo, porque ele tem essa autoconfiança, às vezes até excessiva, mas é um jogador muito bom, que também já foi pro time de cima, já voltou pro time de baixo e tal. O Flamengo tem uma boa base e tem que aproveitar isso, Renata, porque você tem pouca oportunidade, naturalmente, pela qualidade do elenco. Mas em algum momento surge um João Gomes que rende não só esportivamente, porque ele foi super importante no ano passado nas conquistas, como até financeiramente, né? Hoje a base do Flamengo no time titular, ela não é tão presente, mas toda hora um jogador entra em campo. O ano passado o Dorival fez aquela equipe B, aquele time 2, então muitos acabaram aparecendo. O Vitor Hugo, acho que aproveitou muito bem, o Matheus França também. Mas a gente vê um Flamengo hoje muito completo, né? Um time que é apontado como favorito em praticamente todas as competições. E agora, nessa estreia, não foi um jogaço. Poucas chances ofensivas, eu imaginava até que o Flamengo criaria mais oportunidades de gol. Não aconteceu. No primeiro tempo, o Audax teve mais finalizações, inclusive. Mas aí, na segunda etapa, acho que o Flamengo voltou mais solto, faz o gol aos 10 minutos do segundo tempo. E isso também tranquiliza. Acho que o placar de 1-0 foi magrinho, mas é importante começar vencendo para dar esse fôlego para os titulares. Até porque esses jovens não vão ter tantas oportunidades assim no estadual, vão ter algumas, porque na sequência o Vitor Pereira já deve botar os titulares contra a Portuguesa do Rio, mas daqui a pouco vai ter que preservar de novo, então eles vão voltar, mas eles, nas oportunidades que têm, precisam aproveitar. E que coisa legal, né, Renata? Ontem me bateu uma nostalgia muito grande, assim, porque eu sou de uma geração que acompanhou muito a cobertura dos campeonatos cariocas na Band, com o Januário de Oliveira, com o J. Júnior, e aí ontem vendo o Sérgio Maurício, o Atirson, o nosso Ricardo Rocha, nossa equipe de reportagem também, que coisa bacana, né? O jeito Band de fazer a transmissão do Carioca, o Flamengo em campo, e tem muito mais pela frente, né? Foi uma arrancada de temporada muito emotiva pra gente, foi legal. Sem dúvida, eu concordo com você. E agora, Campeonato Carioca é aqui na Band, não vai ser apenas em 2023, tem uma boa sequência. Boa. Então todo mundo ligado nesse estadual, que é considerado o mais charmoso do país. É mesmo. Agora, eu falei em maratona do Flamengo, dá uma olhadinha aqui, Chico, e você aí de casa, de onde você estiver. A gente vai mostrar a tabela do Mundial de Clubes, o caminho do Flamengo para o que a gente espera que aconteça, que chegue na final. Na primeira fase, nós teremos um jogo 1 do Al Ahly do Egito contra o Auckland City da Austrália. Na segunda fase, o jogo 2 é do Seattle Sounders dos Estados Unidos, e aí com o vencedor desse jogo 1. O jogo 3 tem o Wydad Casablanca do Marrocos, que é a equipe anfitriã do Mundial, e interessa para o Flamengo aí esse jogo porque está no caminho do Mengão, contra o Al Hilal da Arábia Saudita, que é um time que a gente já conhece quem está lá até, Chico, conta pra gente. Michael, o Cuejar. Dois pretendidos, curiosamente, pela dupla Grenal, né? O Cuejar pelo Inter e o Michael pelo Grêmio. Tomara que só o Cuejar venha, viu? Agora, brincadeiras à parte. É brincadeira, Negrão. Para, Negrão. Vamos falar sério. Olha só. Aí, depois já entra a fase semifinal, que tem o Flamengo, aí o bicho pega mesmo pros brasileiros,
contra o vencedor de Wydad Casablanca ou Al Hilal. Então, o Real Madrid está na semifinal 2 e vai enfrentar o vencedor daquele jogo 2, que pode ser a equipe dos Estados Unidos, o Seattle Sounders, ou também, aí pode ser aí, ou o Auckland ou o Al Ahly. Enfim... A tendência é o Al Ahly, que é mais tradicional, enfim, né? Que vença o Auckland e vença o Seattle Sounders. Agora, o Seattle Sounders, o futebol dos Estados Unidos, tem que crescer, porque a próxima Copa é lá. Então vai ter que ter um incremento aí nessa história. Pelo menos é o que esperamos. E legal a participação também de uma equipe norte-americana no Mundial. Sim. Isso sim é uma novidade, é bem legal. E aí, a final, que a gente espera seja Flamengo e Real Madrid. E esse formato, exato, é o que a gente espera. O Ronaldo não espera, viu? Não. O Giovanelli não. Vai secar desde a semi. Mas esse formato aí, acho que só tem mais um ano, né? Só tem mais um ano e depois vem o que a FIFA pretende fazer, um grande mundial de clubes aí com 32 times de todos os continentes, enfim, que vai ser realizado a cada 4 anos. A gente se acostumou lá no início, né? Apenas um jogo entre o sul-americano e o europeu, depois a FIFA ampliou um pouquinho mais para tentar atender os continentes, porque o futebol globalizou, né? E agora está globalizado ainda mais, então tem de democratizar, mas é difícil não imaginar que os europeus ou sul-americanos ainda vão disputar melhor, né? Chico, a gente sabe que o Palmeiras, provavelmente o grande objetivo da temporada é a Libertadores, para retornar a esse Mundial, o último no formato conhecido até agora. Então o Palmeiras vai começar